Glória a Deus. O Salmo 144, verso 12, a Bíblia diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas. Pode ir dizendo amém, se você crê e recebe, né? E nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e as dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Quem pode dizer glória a Deus nessa manhã? Aleluia. Queremos confessar a palavra de Deus em Atos capítulo 6. Vamos declarar primeiro o versículo? Vamos lá? Estão preparados? Com fé? Vamos lá? Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos. O Senhor vai multiplicar discípulos entre nós. E agora vamos fazer a confissão. Gostaria de desafiar você. Se você aplicar o seu coração e fizer com fé, você vai ver o seu coração aquecer na hora. É a palavra de Deus. Vamos lá? Eu creio que estou debaixo de uma unção de multiplicação, assim como nos dias da igreja primitiva, o número de discípulos cresce continuamente. Eu faço parte desse mover de Deus, ganhando vidas e formando discípulos para Cristo. Eu viverei a multiplicação de discípulos. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá. Oh Espírito Santo de Deus, bendito é o nome do Senhor, bendito é o nome do Senhor. Te engrandecemos, tributamos ao Senhor glória, honra, majestade, sabedoria e poder pelos séculos dos séculos, porque só o Senhor é digno de receber honra e majestade. Seja engrandecido no meio dos louvores do teu povo, ó Senhor de toda a glória, Deus de toda a terra. Tu és o nosso Senhor, nós te bendizemos, ó Cristo Jesus, nós te invocamos, ó Espírito da vida, vem sobre nós, em o nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos podem dizer que estão alegres nessa manhã? A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Fala para o seu vizinho, fala, irmão, ele está alegre com você. Fica firme. Os irmãos podem se assentar. Hoje é o 7º dia do jejum. E se você tem um livro e trouxe, você pode abrir aí, no 7º dia, provavelmente escrever o capítulo, mas era para escrever dia. Aleluia. O tema de hoje é multiplicação da unção. Nós temos que, num tempo de jejum como esse, reservar tempo, espaço, para também transbordarmos, sermos cheios do Espírito, para termos multiplicado na nossa vida a manifestação da unção do Senhor. Essa é a coisa mais importante. É a coisa mais importante. De tudo que você ouve, é a coisa mais importante. É ser nascido de Deus e ser cheio do Espírito Santo. É isso que importa. Ser nascido de novo. Não importa cargo, função, não importa o quanto fale bem ou cante bem, não importa também os problemas, não importa as
limitações e até erros que a gente vê na vida da pessoa. Tudo isso tem que ser visto depois. Primeiro você olha isso. O que importa é ser nascido de Deus. Ser nascido de Deus. E uma vez que você nasceu de Deus, ser cheio do Espírito. Existem crentes que nós sabemos que são crentes. Nós sabemos que ele nasceu de novo. Mas você não vê vida. Você não percebe vida fluindo. É seco. É um galho seco. Ligado na videira. Mas de alguma maneira está seco. Então tempos de jejum, querido, é para você ser transbordante desta unção. Toda sequidão será varrida da sua vida. A coisa mais preciosa que tem é conversar com certos irmãos. Que eles vêm conversar comigo, só deles me cumprimentarem, e eles falam uma frase, eu percebo o Espírito fluindo na vida dele. Ele não falou nada piedoso, ele não falou nada, às vezes, religioso, às vezes é aquela coisa mesmo da comunhão, tudo bom, que bom te ver, que alegria. Mas quando ele faz isso, algo flui do Espírito. Já viram irmãos que quando chegam mudam o ambiente? Você já percebeu? Às vezes na sua célula isso pode ser perceptível. Certos irmãos, quando eles chegam na reunião e abrem a boca, o ambiente muda, as coisas ficam mais leves. Quantos percebem isso? Mas percebe o contrário também? Quando determinadas pessoas abrem a boca, ela mata a reunião. Mata a reunião. Infelizmente, às vezes existe isso. E por que essas pessoas matam a reunião? Porque estão ainda debaixo do ministério da lei. Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, que é o ministério de morte. E porque vivem debaixo de condenação, são cheios de morte. Por isso são secos, sem vida. Mas não essa igreja. Aqui é um lugar de rios de água viva. Agora, a unção se multiplica em que direção? Preste atenção. Lá em Ezequiel 47, o profeta, ele tem a visão do santuário de Deus. Isso vai acontecer no milênio. Depois você leia. Eu vou contar para você. E ele viu então que saía águas no limiar do templo. De dentro do templo. Nós somos o templo vivo do Senhor. E de dentro do templo fluem rios. Rios de água viva. Aí a Bíblia fala que Deus falou para o profeta: mede a profundidade do rio. E aí ele conta que ele mediu uma certa distância, as águas davam no tornozelo. Mediu mais uma distância, as águas davam na cintura. Mediu mais, as águas davam nos lombos. Até que ele mediu, e então não conseguia mais andar, só dava para passar a nado. Ou seja, a profundidade foi aumentando. Você crê que a unção pode aumentar na sua vida? A unção pode sim aumentar. Agora, tem um princípio nesse texto que poucas pessoas percebem. O lugar para onde o rio está indo. Quantos se lembram? O rio sai do santuário e vai para onde? Alguém sabe? O Mar Morto. O Mar Morto, simbolicamente, aponta para nós. Que quando éramos do mundo. Agora não, somos santuário de Deus. Mas quando éramos do mundo, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então aponta para nós. Então preste atenção. Quanto mais perto do santuário, mais rasa é a água. Quanto mais você se aproxima do Mar Morto, mais profundas são as águas. O que isso quer dizer, querido? A unção do Senhor é para um propósito. Deus quer alcançar pessoas que estão lá no vale da decisão, no lugar de morte. E a promessa do Senhor é essa: quando você estiver lá, a unção vai ser mais forte na sua vida. Às vezes aqui, às vezes na célula, você percebe a unção, aleluia, isso é uma grande bênção. Mas quando você se dispõe e o Espírito te usa de alguma maneira, lá fora, na sua escola, no seu trabalho,
lá na sua família mais estendida, e você tem a oportunidade de abrir a boca para compartilhar, a promessa do Senhor é que quando você fizer isso, as águas vão ser profundas. Porque essa é a graça do Senhor. Lá em João 7, verso 37, projeta por gentileza. João 7, 37, Jesus disse assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, vem a mim e... Qual que é o convite do Senhor? Se você tem sede, venha beber. 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 Quando você bebe para si. Quando você bebe, você não está pensando em compartilhar com mais ninguém, é para você. E a primeira coisa então que o Senhor diz é: venha e beba. Mas qual que é a promessa de Deus? Verso seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão o quê? Rios é para você? Não, a porção para beber é para você. Mas o rio que sai de você não é só para você. O rio é para muita gente. Rio é para alcançar muita gente. Isso nos fala de uma multiplicação. O que você bebe do Senhor, dentro de você, vai ganhando volume. Está me ouvindo? Vai ganhando volume. Receba do Senhor, beba do Senhor. Qual o problema de muitos? Não bebem do Senhor. Tem todo o seu tempo é focado nas coisas daqui. Toda a sua atenção é distraída, não é? Com as coisas deste mundo. Eu não estou dizendo que são necessariamente mundanas, mas são daqui. É preciso parar para beber do Senhor. Você sabe, a tentação mais séria na vida de um pastor é essa. Porque a gente trabalha muito, faz muitas coisas. E no nosso caso, ou no meu pelo menos, que estou envolvido até em construções, então é tanta coisa que eu tenho que decidir, e que eu preciso coordenar, e que eu preciso de pensar. Então podemos correr o risco de achar que isso é beber, e ir embora para casa dizendo: fiz a obra do Senhor, pronto. Não, a obra do Senhor é ser cheio dele. Essa é a verdadeira obra do Senhor. Seja cheio dele. Pessoas cheias do Espírito experimentam o céu na sua casa. Não estou dizendo que não vão ter problemas no casamento. Vão ter problemas, como todo mundo tem. Mas preste atenção, quando você é cheio do Espírito, a água do Espírito vem e lava vocês, limpa vocês, conduz você. Por quê? Porque você está transbordando, está cheio. Quantos estão me acompanhando nessa manhã? Quando a gente fala do Espírito, precisamos de entender 3 momentos diferentes da ação do Espírito, como mostrado no Novo Testamento. 3 momentos. Jesus disse para os seus discípulos, lá em João 14, 17, ele diz assim: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. O mundo não conhece, o mundo não vê, mas vocês já estão conhecendo. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em... Então, o Senhor está dizendo o seguinte, olha, falando para os discípulos, nesse momento, e aqui Jesus está ali na última semana indo para o Calvário, ele está dizendo o seguinte, olha, nesse momento, o Espírito Santo habita com você. Ele está ao seu derredor. Mas preste atenção, vai chegar o momento, ainda não tinha chegado, ele tinha que morrer e ressuscitar para o Espírito ser liberado. E nesse momento então o Espírito estará em vós. É diferente estar ao nosso derredor. Olha para cá, a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Isso é verdade, mas o mundo também está coberto pelo Espírito de Deus. Existe o espírito das trevas? Sim. Mas existe o Espírito Santo agindo também. Esse Espírito Santo, qual é a obra dele nas pessoas lá de fora? Qual que é a obra dele, irmãos? João 16, verso 8. O que diz a palavra de Deus? Quando ele vier,
Aqui Jesus está falando do Espírito Santo, do Consolador. Quando ele vier, quantos creem que ele já veio? Ele já é residente em você. Quando ele vier, convencerá o mundo. Convencerá quem, meus irmãos? Os crentes? Não, o mundo. O mundo. Crente tem que ser convencido ainda? Não. Não. Crente já foi convencido. De quê? Vamos entender. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha, nem é o meu tema, mas eu não posso deixar passar esse versículo sem mencionar isso para você. O Espírito Santo está agindo nas pessoas lá fora. Quando você aqui intercede por alguém, não fique pensando que foi fruto da sua iniciativa, da sua imaginação. Não, não. Ninguém ora por ninguém a não ser movido pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus te faz lembrar, ele já está movendo em você. Por quê? Porque uma obra já está acontecendo ao derredor daquela pessoa. Ainda que aos seus olhos pareça impossível, não ponha limites em Deus. Peça coisas grandes para Deus, porque para o Senhor não há impossíveis em todas as suas promessas. Ah, mas ele é muito duro, mas o Senhor é pedra mais dura do que ele. E a pedra mais dura vence. Então, só o fato de você ter lembrado, fique sabendo, o Espírito já está operando. Operando na vida dessa pessoa. Por quê? Porque não habita nele ainda, mas está ao derredor dele. Ele está ali viabilizando situações e circunstâncias para que ele possa ser convencido do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem, vamos avançar. Verso 9. Do pecado porque não creem em mim. Então, se você voltar no verso anterior, você vai ver que a palavra pecado está no singular e não no plural. Então, o Espírito Santo convence o mundo não dos seus muitos pecados. Até porque, se você for olhar bem, existem muitas pessoas lá no mundo que sabem que o que estão fazendo é errado. Elas têm consciência de que o que estão fazendo não é de Deus. Mas eles assim continuam, porque não nasceram de novo. Elas são impelidas por espíritos, não é? Mas elas sabem. Mas tem um pecado que o Espírito Santo quer convencer o ímpio. Porque as pessoas não vão para o inferno por causa dos seus muitos pecados. Eu sei que isso assusta algumas pessoas. As pessoas vão para o inferno por causa de um único pecado. Qual pecado? Porque não creram. Não creram em Cristo. Não é nem uma questão de você fazer algo para Cristo. É crer. Crer que Ele é o Senhor. Porque toda boca que confessar que Ele é o Senhor, todo o coração que crê que Ele é o Senhor, nasce de novo. Mas tem que crer que Ele é o Senhor. É preciso crer que Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Então, o Espírito Santo vem para convencer o crente? Não, é o mundo. É o mundo. O Espírito Santo está operando hoje para convencer o mundo, não o crente. O problema é que você lê esse versículo e pensa que se aplica a você. E aí, todas as vezes, olha como a tática do diabo é terrível. Todas as vezes que o diabo vem te acusar e te condenar, o que você pensa? Isso é o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo tentando me convencer. E você então recebe aquilo como se fosse do Espírito Santo. Não é, meu querido. O Espírito Santo nunca te condena, nunca te acusa. O Espírito Santo sempre te lembra do sangue do Calvário, da obra consumada. Se não está te lembrando da obra consumada, não é voz do Espírito Santo. O Espírito Santo não foi enviado para você, querido irmão, para te atormentar. Porque é um tormento. Alguém do nosso lado o tempo inteiro falando, está errado, não é por aí. Eu já falei, não vira aí. Por que você está virando aí? Vira à direita. Conhece gente que pilota no banco do lado? Os homens entendem melhor isso, talvez. Porque tem muitos amigos, né, que ficam do lado. Olha para cá. É chatíssimo. Agora imagina alguém habitando dentro de você o dia inteiro, falando para você isso.
Você tem que melhorar. Olha como é que você está. Está muito ruim, você não ora o suficiente, você não lê o suficiente. Olha aí, olha a sua condição. Meu Deus do céu, até quando vai ser assim? O Espírito Santo não veio para te importunar. Ele veio para te consolar. Sabe qual é o consolo do Espírito Santo? Essa é a verdade, nós estamos aqui. A palavra da graça traz consolo. A palavra da graça traz consolo. E qual é o consolo? A segunda coisa, ele veio para convencer da justiça. Avança para o próximo versículo. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Pastor, eu não consigo entender essa expressão. Ele vai para o Pai e eu não vou vê-lo mais. O que significa isso? É que quando Jesus estava ali andando junto com aqueles discípulos erravam. Eles pecavam. E quando isso acontecia, eles olhavam para o Senhor Jesus. E o que eles viam? Está condenado? Eles viam o olhar de perdão. E aí, certamente, quando ele falou, eu vou partir, eu vou embora, os discípulos disseram, e para quem que a gente vai olhar agora, naquele dia? Naqueles momentos? Em quem eu vou contemplar? Aí o Senhor diz, eu vou enviar outro, o Espírito Santo. E aí, quando isso acontecer, olha para dentro de você, porque o Espírito Santo vai te contar a respeito da justiça. Justiça aqui não é a justiça do Supremo Tribunal Federal. Justiça aqui não é a dos juízes desse mundo. Está me ouvindo? Não é o sistema judiciário, nem brasileiro, nem de qualquer outro lugar. Justiça aqui é a justiça eterna. A justiça que procede da fé. A justificação que nos foi imputada pela obra de Cristo Jesus. Se você está cheio do Espírito, diga aleluia. Esse é outro sinal de quem é cheio. Quem é cheio fala. Quem é vazio é silencioso. Quanto mais vazio, mais deprimido e mais silencioso. E fica parecendo que ele está numa solitude. Mas quando o Espírito vem sobre você, meu querido, algo espiritual acontece. Mesmo no meio do pranto, você abre a boca, você tem palavras para dizer ao Senhor. Cuidado para não ficar rouco, irmão. Estava com saudade de você. Por onde você andou? Você não podia vir de manhã, eu quero te dizer, agora eu estou todo domingo na Praça da Bíblia, 18 horas. Você pode ir para sua fazenda em paz. Mas chega antes das 18. Eu te falei que eu vou pregar todo domingo na Praça da Bíblia. Provavelmente essa é a razão que a reunião está um pouco mais vazia. A minha intenção era atrair outros horários. Mas eu estou traindo os daqui. Aleluia. Vai dando espaço, porque vai encher de novo. Os discípulos vão se multiplicar. Essa é que é a verdade. Presta atenção. O Espírito Santo não está aqui para convencer o mundo, convencer o crente do pecado. Você já creu em Cristo. Mas depois que você crê, é importante ele te lembrar da justiça. Você é justo, foi justificado. Não tem nada a ver com as suas obras, com o que você faz. É obra exclusiva dele. Quantos dizem amém? Oh Deus, não era o meu tema, mas o Senhor sabe. Mas aí ele vem convencer do pecado, da justiça. Qual a terceira coisa? Do juízo. Do juízo, por quê? Porque o fogo vai cair na sua cabeça. Porque a ira virá sobre você. É esse que é o juízo? Não, o juízo é que o príncipe deste mundo será lançado no lago de fogo e enxofre. O Espírito Santo vem para te lembrar, seu inimigo é derrotado. Não é nem que ele será, não. O príncipe deste mundo já está julgado e condenado. Já está. Isso já está feito. Antes do Senhor morrer e ressuscitar, já estava feito, ele disse. Muito mais agora, está feito, está consumado. Você tem que ser convencido disso. O juízo não é sobre você, é sobre o príncipe deste mundo. A ira de Deus, Deus não quer derramá-la sobre o homem. Mas eu reconheço que alguns vão sofrer a ira de Deus. Por quê? Porque estão escolhendo o caminho errado. Porque estão escolhendo o príncipe deste mundo. Preferem seguir
o príncipe deste mundo, mas bem-aventurado é aquele que pode ouvir a voz do Espírito dizendo atrás dele: esse é o caminho, ande por ele. Bem-aventurado é você que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe. E você fica pensando que você veio porque você quis vir. O Espírito Santo foi que trouxe você. Não é você que se converte, o Espírito Santo te converteu. Porque Ele te ama. Aleluia. Bom, vamos voltar para o livro. A ação do Espírito Santo tem 3 momentos, então. O primeiro momento é o Espírito Santo ao nosso derredor. Uma vez que a pessoa nasce de novo, aí vem um segundo momento. Qual que é o segundo momento? O Espírito Santo dentro de nós. Ou seja, nós nos tornamos habitação. Lá em João 20, verso 22. Jesus, depois de ressurreto, não é? Antes do Pentecoste, diz assim: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso está escrito no final de tudo. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus aquele tempo todo, e eles não tinham recebido o Espírito. Por quê? Porque o Senhor não tinha morrido e ressuscitado. Mas agora Ele morreu e ressuscitou. E foi assunto aos céus. Então agora o Espírito Santo pode vir e habitar dentro de você. Não é visitar. O Espírito Santo não mais nos visita. No Velho Testamento, Ele visitava. Ele estava e Ele podia ir embora. Por isso que Davi orou: não retires de mim o teu Espírito. Davi orou porque vivia naquela dispensação. Mas você é muito abençoado, você vive em outra dispensação. E nessa dispensação, ninguém pode separar você do Espírito de Deus. Porque aquele que se une ao Senhor, torna-se um só Espírito com Ele. Diga: eu me uni ao Senhor, por isso eu sou um só Espírito com Ele. Amém? O que significa essa expressão? Aquele que se une. Esse verbo unir no grego é exatamente uma palavra em português: cola. Cola. A palavra cola, né, foi criada no português simplesmente pegando do grego. Porque cola significa unir. Mas você sabe, não é uma união qualquer. É algo que nós chamamos de amálgama. É quando 2 ou mais substâncias se misturam de tal maneira que resulta em outra coisa. E depois não dá mais para você retirar aquela substância original. Está me entendendo? Eu sempre gosto de falar para você daquele material Durepoxi. Tem uma massinha cinza e uma massinha branca. Enquanto as duas estão separadas, elas são macias, flexíveis. No momento em que você mistura, cola, acontece o quê? É amalgamado. Isso mesmo, irmã. Isso, irmã. Aleluia. O bolo é um exemplo disso. Você vai fazer o bolo, você põe lá, o que você põe? A farinha, você põe açúcar, você põe ovo, fermento, manteiga, leite, muita coisa. Tudo isso aponta para o Espírito Santo de Deus. E isso depois é levado ao fogo. Depois que é misturado na batedeira e levado ao fogo, querido. Aí você fala: eu queria tirar um pouco desse açúcar. Tem jeito? Queria tirar um pouco de ovo. Ficou muito amanteigado. Vamos tirar a manteiga. Tem jeito? Não tem mais volta. Eu quero dizer para você: não tem mais volta a obra do Espírito Santo na sua vida. Não tem mais volta. Porque fomos amalgamados, misturados com Ele. Aleluia. Há muitos que ainda não entendem. São verdades fundamentais que temos que lembrar delas constantemente. Quando o inimigo vier te falar alguma coisa, diga isso: estou amalgamado nele. É um verbo difícil de falar, né? Estou colado, estou grudado, estou misturado, estou amalgamado. É isso que eu estou. Isso é residência.
é chamado também de regeneração ou novo nascimento. Isso não acontece porque você frequenta culto. Só o fato de você vir aqui nesse culto e sentar nessa cadeira não significa que você nasceu de novo. Pastor, o que significa que eu nasci de novo? Quando você recebe o Espírito Santo dentro de você. Ele é o selo. Selo. O Espírito Santo é o que, meus irmãos? O que significa selo? Significa muitas coisas, mas eu vou te dizer uma coisa que eu gosto muito. Quando tem um produto que tem muita falsificação, o original traz consigo o quê? Um selo. É o selo de autenticidade. Esse aqui é verdadeiro. Preste atenção. O selo que você recebe é o selo de autenticidade. Você é mesmo filho de Deus. Mas não parece, mas é filho de Deus. Ah, mas ele tem coisa errada, mas o Espírito Santo já está dentro dele. Pastor, não consigo entender como que o Espírito Santo pode habitar em mim se ainda tem coisas erradas na minha vida. A coisa é muito simples. O sangue de Jesus tem uma ação permanente sobre você. Ele lavou, ele lava e lavará. Ele tem uma ação permanente. É como uma cachoeira. Você mal acabou de se sujar, a sujeira já vai embora. O Espírito Santo só pode habitar em você porque você é uma casa limpa, varrida. E o antigo morador foi removido. E agora o Espírito Santo veio residir em você. E olha para cá, você não tem que ter medo de demônio. Sabe por quê? O Espírito Santo não vai dividir casa com demônio. Ah, mas eu conheço crente possesso. Conhece nada. Você vai ouvir isso mais na internet. Conhece coisa alguma? Você conhece frequentador de culto. Você conhece gente que vai em campanhas. Esses podem ficar possessos. Por quê? Porque não nasceram de novo. Mas aqui, nessa reunião, as coisas são diferentes. Você está aqui pela unção do Espírito Santo nessa manhã, que te acordou de manhã e falou, vamos ao culto. E você falou, é mesmo, eu vou para o culto. Você olhou lá fora, estava fechado o tempo, você pensou, vou voltar para casa. O Espírito Santo falou, vamos em frente. Você falou, é isso mesmo. Tudo é o Espírito Santo movendo na sua vida, de maneira suave. É como um vento suave. Isso é o novo nascimento. Residente, não visitante. Residente. Mas tem uma terceiro aspecto. Lá em Atos, capítulo 1, verso 8. Jesus fez a promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes. Ele disse o quê? Mas recebereis poder. Recebereis o quê? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Espera aí. O Espírito, Jesus não tinha soprado o Espírito neles? Sim ou não? Tinha, antes, né? Lá em João capítulo 20, verso 22, Jesus já tinha soprado o Espírito e digo, recebam o Espírito. Ele já tinha o Espírito, sim ou não? Sim, mas preste atenção, o Espírito Santo estava ao nosso derredor, hoje ele está dentro de nós, mas você precisa também tê-lo sobre você. Isso chama-se revestimento do alto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas, o quê, meus irmãos? Testemunhas. Para ser testemunha, você precisa de unção. Unção. Eu sei que essa é uma palavra, dependendo da igreja que você vai, tem um entendimento distinto. Mas eu quero te deixar uma visão clara, completa. Esses são os 3 estágios do Espírito. Preste atenção. Quando ele está ao seu derredor, está te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele entra para dentro de você, você se torna a habitação dele. E ele vai te conduzir a toda a verdade. Você estava morto e recebeu vida. O Espírito Santo é vida. Amém? Mas, depois que você tem o Espírito Santo, você tem que ser cheio dele. Tem que transbordar dele. É o problema que eu te mencionei no começo da reunião. Tem gente que a gente sabe que nasceu de novo, mas ele é seco. E sabe por que ele é seco? Só porque quer. Só porque quer. Porque não tem disposição de se encher. E não vos embriagueis com vinho, mas
enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso é uma ação contínua. Preste atenção. O Espírito Santo está em você para mudar o seu ser. Ser. Você era filho das trevas, tornou-se filho da luz. Você era filho do outro, agora você é filho do Pai. Está me ouvindo? O Espírito dentro é para ser, mas o Espírito sobre é para fazer. Aquele que é cheio do Espírito, ele é impelido a fazer. Fazer o quê? Testemunhar. Seja na célula, seja fora, todo momento ele está pronto para testemunhar. Por quê? Porque ele se enche. Mas tem uma característica, esse enchimento. A residência é eterna. Está me ouvindo? O Espírito Santo nunca mais vai embora. Mas o enchimento esvazia. E é isso que alguns não entendem. O enchimento esvazia. Mas veja, o Espírito Santo dentro é para você ser. Significa que você é filho, nunca vai deixar de ser. Mas o Espírito Santo sobre é como um combustível. Você usa, tem que abastecer de novo. Você está cheio, você compartilha, tem que se encher de novo. Mas a maneira de se encher já é compartilhando. Quanto mais você compartilha, mais vai estar disponível para você receber. Por isso você tem que ser prático com as coisas do Espírito. Já te disse isso, vou falar novamente, é isso que a gente faz. Pastor faz isso, te lembra? Você pode ser cheio todo dia. Toda vez que eu vou pregar, eu acordo 6 horas da manhã. E eu faço o quê? Eu vou ser cheio do Espírito. É uma ação deliberada. Eu vou ser cheio do Espírito. Eu não vou chegar lá pregando de maneira comum e natural. Eu vou ser movido pelo Espírito de Deus. Não é uma questão de volume de voz, não é uma questão de inteligência, é uma questão de poder. Enquanto eu falo, poder de Deus vem sobre a sua vida. Você chegou aqui às vezes cansado, já sente renovado. Você chegou ferido, já sente restaurado. Você chegou aqui precisando de poder, você já sente um liberar na sua vida. Você estava se sentindo passivo, de repente você foi ativado. Não sou eu, mas é o Espírito que move enquanto eu prego. E como é que eu me encho? De manhã, não é só de manhã. Essa semana preguei todos os dias eu faço isso. Então, eu faço 3 coisas. Quantas coisas, irmãos? 3 coisas. Lembra disso. Primeiro, eu canto. Coloco lá um som, uma música ungida. Põe música ungida. Tem música que não é ungida. Tem música que é evangélica, mas pela madrugada. Não sei como conseguem ouvir. Porque não tem unção. Quem conhece a unção, querido, identifica onde tem unção. Você identifica, você sabe, não precisa ninguém te ensinar, você sabe, porque você provou. Quem provou sabe quando o outro provou também. Primeira coisa, canta. Paulo disse, falando entre vós com salmos, hinos e o que mais? Então canta, não importa se no dia eu estou triste ou eu estou alegre. Não importa se no dia eu estou com algum problema ou um dia que eu estou tranquilo. Não importa, eu canto ao Senhor. Eu não canto só no dia que está bom. Eu sempre tenho um cântico para o Senhor no meio da dor e da aflição também. Então cante. Depois de cantar, fale. Fale a palavra para você mesmo. Está me ouvindo? Hoje Deus me deu uma palavra. Eu vou falar para você no momento da oferta. Deus me deu uma palavra para mim. Mas pode ser para muitos aqui também. Pode ser para muitos aqui. Fique atento, agora mesmo eu vou falar. É que se eu mudar de novo, aí acabou a reunião. Preste atenção. Fale. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, vai me suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Nele eu sou mais do que vencedor. Eu venço o acusador pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Os irmãos me conhecem, como é do meu costume, eu faço isso andando. Você não tem que fazer andando, pode fazer de joelho, fazer como você quiser.
Eu faço andando, porque parece que quando eu ando eu sinto que a coisa flui melhor na minha vida. Cada um sabe de si. Não é a expressão física que faz diferença, nem o volume da voz. Está me ouvindo? É o liberar de fé. Abre a boca. Então, a primeira coisa, o que você faz? Canta. Segunda coisa, fala, profetiza a palavra. E a terceira coisa, ore em línguas. Ore em línguas. Nós cremos que a oração em línguas é uma evidência do batismo, da primeira vez que o Espírito Santo veio sobre você. Nós cremos nisso. Se você ainda não fala em línguas, quem sabe hoje não vai ser o dia que a sua boca vai ser liberada. É importante orar em línguas. Ele é diferente dos outros dons, porque os outros dons, eles são para edificar a igreja. Quem profetiza edifica a igreja. Quem ora com enfermos edifica a igreja. Mas quem ora em línguas, as línguas como evidência, edifica a si mesmo. É o único dom que é para você mesmo. Edificar significa o quê? Levantar. Não é abater. Edificar é construir. Não é demolir. Se o diabo está te rebaixando, diminuindo, demolindo, você sente que está indo para baixo, comece a orar em línguas. Porque quando você ora em línguas, a unção vai levantar você. Amém? Eu faço isso. E acredite em mim. Depois que eu acabo de orar em línguas. Pastor, quanto tempo você faz isso? Depende do dia. Tem dia que é 10 minutos para cada um. Tem dia que demora mais. Tem dia que eu faço enquanto estou no carro. Tudo depende da circunstância. Eu não vivo acusado pelo diabo. Ah, eu devia ter feito isso. Não deu para fazer lá, faz agora. Entendeu o que eu estou dizendo? Ser cheio do Espírito é como beber e comer. Não é mandamento. A gente espera que você vai sentir necessidade. E quando sentir necessidade, não fique lamentando. Faça o que é possível. Sexta-feira, estava em reunião aqui, fiquei em reunião até 5 horas. Nossa reunião lá era 7h30. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou comer agora? Não queria pregar em jejum. E aí, não me ocorreu nada. De repente, no meio do trânsito, come uma pamonha. Eu falei, aleluia. É o Espírito mesmo que falou isso. Por quê? Porque era 5 da tarde, tem lugar nenhum aberto. 5 da tarde, eu fui comer uma pamonha. Só que é só uma refeição por dia. Eu olhei para ela e falei, você vale isso? Tem que ser muito boa. Porque eu esperava comer na minha casa. Mas não teve jeito, agora você vai ter que resolver. Não resolveu, aleluia. Passei até o outro dia com fome. Mas e daí? Faça o que a ocasião pede. O que importa é a unção do Espírito fluir na sua vida. Está me ouvindo? E para com discussões desnecessárias. Um irmão me ligou, mandou mensagem, falando de um caso complicado. O irmão era solteiro, casou com a divorciada, mas aí divorciou da divorciada, agora casou de novo e também divorciou dessa. Ele deve orar para voltar com quem? Eu falei, o que você fica fazendo em casa? Arrumando confusão? Veja, que bagunça, que coisa confusa. Tem solução para isso? Não sei. Mas em vez de se preocupar com isso, olha para esse rapaz, olha para essa mulher. É cheio do Espírito, nasceu de novo. Porque se nasceu de novo e está cheio do Espírito, o Espírito Santo vai consertar essa situação toda. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? É que nós sempre temos aquela preocupação. Quem pecou? Foi ele? Foi o pai dele, a mãe? É maldição hereditária? Quem foi que pecou? É uma obsessão evangélica. Obsessão pastoral, em muitos lugares. É descobrir quem é o Acã, quem é o pecador que está ali. Mas Jesus falou o quê? Não interessa, amigo. Não interessa. E ele está assim, porque essa é a ocasião para que a glória de Deus se manifeste. Em vez de você ficar se acusando porque está passando por lutas,
Em vez de você ficar se acusando, porque aconteceu uma situação que você acha que é terrível, que não poderia ter acontecido, preste atenção, meu querido. Isso está acontecendo, é uma ocasião para que a glória de Deus se manifeste. Mas entenda, a glória de Deus pode ter muitas formas. Muitas formas. Nem sempre a glória vai ser num êxtase aqui na reunião, caindo para trás, cheio do Espírito. Não, não. Às vezes a glória é só o testemunho que você vai dar. É o testemunho que você vai dar. Porque você começou de um jeito e está saindo de outro. Amém? Nós vamos entregar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. Não vou ter como compartilhar com você todo o capítulo. Ou será que eu consigo em 15 minutos? Tá bom, então vou falar rapidamente. 7 coisas que multiplicam unção. A primeira delas é fome. Mas eu não vim aqui te dar um mandamento, terás fome. Eu vim aqui apenas te avisar, fome é sinal de saúde. Quanto menos apetite, mais problema tem essa pessoa. Mas quanto mais saudável, e eu louvo a Deus por isso, mais você olha para um bom prato e você quer comer. Eu sei que o diabo vai dizer, não, é porque é glutão, porque é comilão. Eu digo para você, fome é sinal de saúde, sim. Ah, mas pode ter gente com obsessão. Pode. Tem gente de todo tipo. Mas eu estou falando de gente normal. Gente normal como eu e você, tenha fome. Porque na hora que você perdeu o apetite, desde que não seja por causa do irmão Jairo, porque o irmão Jairo é poderoso. Entendeu? Desde que não seja por causa dele, vai consultar. Tem algo errado. Então eu não estou te dando um mandamento, tenha fome. Eu estou te contando. A fome é sinal de que sua vida espiritual está saudável. Aí você tem desejo pelas coisas do céu. O que é a fome? É desejo pelas coisas do céu. É você parar na vitrine e ficar atraído pelos dons que o Espírito tem para você. É você ser atraído pela palavra. A palavra te fascina, ela te alimenta e você está faminto. E quanto mais fome você tem, mais a unção é multiplicada. Lá em Atos 10:44, diz assim, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Preste atenção, esse aqui é o Pentecoste dos gentios. O Pentecoste dos judeus foi lá no início do livro de Atos. Ok? No capítulo 2, foi lá. Mas o Pentecoste dos gentios, gentio, quem é gentio? Todos os que não são judeus. Quem não é judeu é gentio na Bíblia. O Pentecoste dos gentios foi na casa de um italiano chamado Cornélio. Cornélio. Eu fico pensando como a Bíblia é maravilhosa. Por quê? Porque até os nomes são escolhidos com cuidado. Cornélio vem de corno, e corno não é o que você está pensando. Corno significa chifre. E chifre na Bíblia não significa que você foi traído pela sua esposa. Chifre significa poder. Poder. Na casa daquele que tem poder, foi derramado o poder do Espírito Santo. Aleluia! Agora, quando Pedro foi cheio do Espírito, ele teve que orar quantos dias? Quem se lembra? 10 dias. 10 dias orando para o Espírito Santo vir. Mas no Pentecostes dos gentios, teve que fazer alguma oração? Não. O Espírito Santo veio enquanto Pedro pregava. Às vezes eu estou pregando e o Espírito Santo está movendo na sua vida. Tudo depende de quão ávido e faminto seja a pessoa. Segunda coisa que multiplica a unção, unidade. Seja muito criterioso com isso. Lá em Atos 5, verso 12. Não há unção onde há divisão. Está me ouvindo? Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Mas o que eu quero frisar é essa frase. E costumavam todos reunir-se. De que maneira?
de comum acordo. O que significa isso? Em unidade de propósito. Quando eles se reuniam em unidade, o Espírito Santo movia sobre ele. Eu vou te mostrar agora mesmo, nesse capítulo. Mas eles se reuniam, ou seja, a reunião é importante. É importante que a palavra seja liberada. Mas preste atenção, é muito importante que haja unidade. Você não pode ser, se você é uma pessoa que ouve a pregação apenas para avaliar a homilética do pregador. Pastor Luiz, sua homilética está muito deficiente. Entendeu? Quer dizer, você ficou o culto inteiro preocupado com a minha homilética e perdeu o omelete. Perdeu a comida. Outros vêm para fazer um julgamento teológico. Você fez aquela afirmação, ela não é completamente precisa. É gente que fica o dia inteiro arrumando confusão. Perdeu a oportunidade de ser cheio em unidade. Por isso as pessoas simples são as mais cheias na vida da igreja. Aquelas pessoas mais complexas, cheias de questionamentos profundos, cheias de problemas teológicos insolúveis, é tudo seco, igual capim no mês de julho, seco. Misericórdia mesmo. Agora o Senhor te plantou no jardim para ser um capim seco? Não! Na verdade, o que Ele quer? Que quando você passar pelo deserto, atrás de você, o deserto se transforma no jardim regado do Senhor. Porque onde você passa tem rios de água viva. As pessoas simples manifestam a unção. Eu fui chamado para gente simples. Os pastores sempre querem que eu fique falando coisas complicadas. Faz uma postagem, faz no podcast. Falo, não fui chamado para esses. O meu chamado é para gente simples. O que Deus me dá é esclarecimento e ilustrações. E quando a ilustração vem, eu sei que é uma palavra de sabedoria. E quando eu falo, ela esclarece o seu coração. Se esclarece o seu coração, eu fui chamado para você. Estou pregando no lugar certo. Amém? Terceira coisa que multiplica a unção. Acompanhando aí. Fé, evidentemente, lá em Atos 14, do verso 5. A Bíblia fala que Paulo, olhando para aquele paralítico, viu que nele havia fé. Fé para ser curado. A fé é fundamental para tudo. Entende? E o diabo, ele procura inibir a sua fé. Toda acusação é para isso. Preste atenção, eu tenho de fé 49 anos. Vou fazer 50 o ano que vem. Que eu me converti. Batizado no Espírito Santo, já são 45. Que eu falei em línguas a primeira vez. Até hoje, quando eu começo a orar em línguas, o que vem o diabo fala no meu ouvido? Isso é invenção sua. Você acabou de inventar. Isso aí não é o Espírito movendo em você. Aí eu sempre respondo o quê? Bom, se não é o Espírito, vamos ver daqui a pouco se você continua agindo aí. Vamos ver daqui a pouco o que você vai falar. Até hoje é assim. Comigo é assim. Eu digo para você, também vai ser assim com você. O diabo vai querer te inibir. Você ouviu alguém orando assim? Você viu alguém orando do seu lado no microfone? É por isso que você está falando. E aí você fica, ai meu Deus, é mesmo, eu estou achando que é, como é que eu faço? E você torna uma pessoa complexa. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu sou, se eu não sou, não sei se eu gosto, se eu não gosto. Esse tipo de gente não alcança coisa alguma, fica paralisado. É preciso você crer. Eu fui ungido pelo Senhor. Eu fui batizado no Espírito Santo. Ponto. Eu creio. Porque quanto mais você diz que é, mais você vai ser. E quanto mais você diz que não é, menos se torna. Jesus quem disse isso. Amém, irmãos? Quarta coisa que multiplica a unção é a adoração. Eu já falei isso aqui para você. Tem um exemplo no Velho Testamento bonito, em 2 Reis 3, verso 15, em que Eliseu, ele é solicitado a liberar uma palavra profética. Mas ele não apenas levantou e liberou a palavra, ele disse, trazei-me um tangedor. Tangedor é uma maneira bonita de falar, me traga um arpista, alguém que toca harpa, cítara, naquela época. Esse é o tangedor, seria um violão hoje talvez,
Apesar que hoje tem harpa, tem tudo, né? Mas como a gente não usa muito harpa, a gente deixou ela para as guaranias do Paraguai, a gente usa o violão. Chama um tocador de violão. A gente sempre fala da unção do Eliseu. Mas quem que era esse cidadão, não é? Porque tem gente que toca e tem unção. Tem gente que toca e não tem unção. A unção não flui. Mas a beleza dessa história é que não depende do tangedor, depende de Eliseu. Eliseu é que vai adorar. Enquanto o tangedor toca, Eliseu adora. E então acontece o quê? Vem o poder de Deus sobre você. Você às vezes não identifica o poder de Deus porque você fica esperando o extraordinário. Não, o poder de Deus é suave, sutil. Está me ouvindo? Não é como um vento que vem e arrebenta com tudo, uma tempestade, um fogo que arrebenta. Não, não, é um cicio suave, é suave e o Espírito está movendo naquele lugar. Aleluia. Oh, bendito é o nome do Senhor. Adoração traz unção, multiplica unção. Agora presta atenção, imagina quando você junta isso aqui. Você tem muitos irmãos em unidade. E nós nos levantamos para adorar o Senhor. Há um potencial de unção e de poder muito grande aqui. Entende? Isso não tem nada a ver com emoção. Você sabe quando tem unção, mesmo quando não tem barulho nenhum. Mesmo quando não há barulho nenhum, você sabe. Outras vezes você vem numa reunião e você não aguenta o barulho. E as pessoas pensam que barulho é poder. Barulho não é poder. Não é porque fez barulho que vai ter poder. O Espírito Santo não é movido por barulho, nem por batuque, nem por coisa desse tipo. Estão me entendendo o que eu estou dizendo? Agora preste atenção. Você já deve ter percebido isso. De vez em quando. Não é todo domingo, deveria ser, mas reconheço que não é todo domingo. Mas tem domingo que os irmãos chegam aqui diferente. E quando a gente começa a cantar, a unção de Deus vem permeando o ambiente. Quantos já perceberam isso? Por que é assim, pastor? Não sei. Eu só sei o seguinte, quando vem a onda, eu pego a prancha, subo em cima e vou embora. É só uma ilustração que eu tenho nos meus devaneios mais loucos. No milênio eu vou ser surfista. Claro que não, mas você entendeu a ilustração? Não sei por que de repente o mar acalmou. E a onda? Cadê a onda? Não, fica tranquilo, vai voltar. Vai voltar. Ah, hoje não teve aquela onda. Pois é, hoje não teve. Mas olha, vem semana que vem que vai ter onda grande. Vai arrebentar com tudo. Você não é surfista, você não sabe o que eu estou falando. Que o Senhor nos ajude. Escolhe música ungida. Eu sempre pego no pé dos irmãos do louvor, escolhe música ungida. Entende? Porque se ela não tocou em você, não vai tocar em mais ninguém. Entende? Não é só música que tem uma letra correta. Tem música que tem letra correta e não tem unção. É igual crente. É correto, todo mundo vê para ele e vê que ele é íntegro, mas é seco igual capim no mês de agosto. Já piorou. Que em agosto está mais seco ainda. Mas glória a Deus pela chuva temporã e pela chuva serôdia. Você está vendo acontecendo, é chuva serôdia aqui em Goiás. Né? Antigamente conhecido como a enchente de São José. Mas são as últimas chuvas que estão indo embora. Abril vai ter as últimas chuvas, e só volta lá para setembro, outubro, quando vem a temporã, as primeiras chuvas. Nós vivemos ciclos da chuva do Espírito. Amém? Porque existem momentos em que parece que Deus se oculta. Não vou falar sobre isso hoje. E parece que não há unção. Não, Deus faz isso para nos atrair para Ele. Nos atrair mais para Ele. Quinta coisa, oração. Lá em Atos 4, verso 31, diz o seguinte. Tendo eles orado, eles fizeram o quê, meus irmãos?
Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. E todos ficaram o quê? Cheios do Espírito. Se esse lugar tremer, você vai ficar cheio do Espírito? Se esse lugar tremer, vai ser uma correria monstruosa. Por isso que não treme, porque Deus te ama. Mas aquele povo ali não, ele sabia. Tem tremor que é do diabo, mas esse é de Deus. O lugar tremeu. O telhado e caindo poeira, e a luz apagando, e parece que é uma calamidade, mas não é. Eles começam a orar em línguas e eles são cheios do Espírito. Eu te pergunto, eles já tinham sido cheios do Espírito, sim ou não? Sim, está no capítulo 4. Eles já tinham sido cheios no dia de Pentecoste, mas aqui eles foram cheios de novo, de novo. Está escrito para a sua edificação, para te lembrar que você não é cheio uma vez definitivamente. Não, você tem que ser cheio frequentemente. É um combustível celestial. E olha, existe uma relação íntima entre oração e unção. Está me ouvindo? Há uma relação íntima. Aquele que nasceu de novo sabe isso intuitivamente, sem ninguém ensinar para ele. Ele sabe que há uma relação. Ele sabe que se ele não para orar, vai secando, perde o reservatório, ele não tem o que compartilhar, e aí ele volta lá para se encher novamente. Essa percepção é fundamental. Nós somos cheios do Espírito enquanto oramos. Aleluia. Lá em Isaías 45, verso 15, era o versículo que eu queria ler. Põe na versão corrigida, por favor. Lá diz que verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas. Olha para cá. De vez em quando, você tem uma sensação de que parece que você... Meu Deus, eu estou fazendo tudo que o pastor fala. Eu estou fazendo tudo e eu não estou sentindo. Porque você não anda mais por sentimento e sensações. Você anda por fé. De vez em quando o Senhor se oculta, mas Ele não foi embora. Ele não largou você. Você nunca mais estará sozinho. Mas às vezes Ele se oculta. Por que que Ele se oculta? Porque Ele quer de novo despertar em você o interesse por Ele. Ele quer que você de novo queira, faça como a noiva lá de Cantares, sai pela cidade procurando o noivo, atrás do noivo. Entende? É isso que o Senhor quer, por isso que às vezes Ele se oculta. Às vezes no meio da luta parece também que Ele se ocultou. Mas olha para cá, Ele não se ausentou. Quando eu me converti, tinha uma irmã Jarcene Marinho. Se estiver me ouvindo, um grande abraço. Ela, aos domingos, naquela época, não tinha louvor como hoje. Tinha números especiais. Pessoas levantavam para cantar. Qualquer um podia. E ela tem um dom realmente de cantar. Eu nunca me esqueci, porque frequentemente ela levantava domingo para cantar a mesma música. Sombras, Deus está nas sombras. Você conhece essa canção? Puxa vida. Meu Deus do céu. Você não tem tradição evangélica nenhuma. Pastora Sueli está comigo. Aleluia. Obrigado, irmã. Você deve se lembrar. Você estava comigo lá no culto, inclusive. Nós dois estávamos lá. Deus se oculta. E ela cantava e a gente chorava. Falei mesmo, Deus está na sombra. É por isso que eu não estou vendo Ele agir. Mas Ele está aqui. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Sexto, já estou encerrando. A palavra do Senhor diz que tem uma coisa que realmente faz unção multiplicar na sua vida. É andar com gente ungida. Isso é fundamental. Você anda com gordo, vai ficar gordo. Já ouviram dizer isso? Bem provável que seja verdadeiro. Por quê? Porque você começa a ver a gordura como normal. Não é verdade?
Ou então porque você é levado pelo gordo a comer de tudo. Mas hoje em dia não tem mais gordo. O irmão Jairo está eliminando isso tudo. Ô irmão abençoado, ele abençoou demais. Olha para cá. Se você anda com gente carnal, você acha que isso vai despertar o seu espírito? Mas lembra, uma coisa é você andar com, outra coisa é alguém andar com você. Então quem vem andar comigo, venha do jeito que está, não tem problema. A minha unção dá para mim e vai dar para você também. Agora, você escolheu andar com alguém, vê se tem unção. Ande com gente ungida. Pastor ungido, discipulador ungido, líder de célula ungido, irmãos da célula que tem unção. Então essa visão é absolutamente fundamental. Atos 4,13, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados. E reconheceram o quê? Esses caras andaram com Jesus. Eles andaram com Jesus. Sabe o que eu louvo muito a Deus? É que as pessoas sabem direitinho quem foi da videira. É só começar a falar. Não importa onde você está, e tem gente me acompanhando de longe que não tem videira, e eu mesmo aconselhei a procurar uma boa igreja, o problema é esse, teve um deles lá no norte do Brasil, e ele foi enviado pela empresa dele, e chegando lá, aqui, ele era líder de célula, ele estava envolvido, chegando lá, ele foi ajudar o pastor ficou encantado, né? Porque disposição, vamos fazer, o Senhor é conosco e tal. Aí o pastor falou, você vai pregar domingo no culto. O que você acha que ele pregou? Pregou a graça. Na hora que terminou de pregar, o pastor falou para ele, você anda ouvindo o pastor Aloísio? Ele fala, não estou ouvindo não, estou até sentindo falta, mas eu era de lá. Era de lá, é o que eu tenho. Mas o pastor, que não é daqui, identificou imediatamente. Esses andaram com Jesus. Dá para perceber o seu sotaque espiritual? Por último, sétima coisa, a unção é multiplicada também pela ministração da palavra da graça. A palavra da graça, ela libera fé, ela enche o seu coração, ela te ativa espiritualmente. Entende? Ela faz você ter mais apetite ainda pelas coisas do céu. E o que aconteceu? É o mesmo texto que eu li para você hoje de Cornélio. Quando é que o Espírito Santo veio sobre Cornélio? Primeiro porque Cornélio e sua casa estavam famintos por Deus. Por isso o anjo apareceu para eles. Mas quando Cornélio recebe o Espírito, ele recebe no meio da pregação. E o que Pedro estava pregando? Perdão dos pecados. Perdão total, perdão completo. Quando eles ouviram aquilo, e eles falaram, eu creio, ele é o Messias, nosso pecado está perdoado, é o Cordeiro que deveria vir, e já veio. No momento em que eles creram, o Espírito Santo não esperou 10 dias, o Espírito Santo veio e caiu sobre eles, os abraçou, os envolveu. A unção do Senhor já está aqui para te envolver hoje. Quantos percebem essa unção? Fique em pé onde você está. Enquanto os irmãos do louvor vão tocar aqui para a gente, olha para cá, nós vamos orar agora. Se você lá em João 7, verso 37, 38, fala que o Senhor diz, quem tem sede, vem a mim e beba. E se beber do seu interior, fluirão rios de água viva. Mas aí ele continua dizendo o seguinte, isto ele disse com respeito ao Espírito que eles ainda iriam receber, os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado. Por quê? Por que o Espírito não tinha sido dado? Porque Jesus não tinha ainda sido glorificado. Eu te pergunto,
o Senhor Jesus já foi glorificado? Ele já foi glorificado? Então o Espírito Santo já te foi dado. Se você ainda não fala em línguas, você quer orar em línguas, sai do seu lugar, vem aqui para frente, os pastores vão impor a mão sobre você, ou outros irmãos que se sentirem movidos pelo Espírito e pela unção, quiserem vir orar. Mas venha entendendo o seguinte, preste atenção, quem fala em línguas é você que fala. O Espírito Santo não te possui. O Espírito Santo não te controla, você não tem mais. Eu sei que você já ouviu irmãos dizendo isso, que ficaram orando em línguas a noite inteira, não conseguia parar, mas ele que conseguia. Isso é uma licença poética. Entende? As coisas do Espírito estão totalmente sob o seu controle. Todos os irmãos que estão nas cadeiras oram em línguas? Quantos oram em línguas aí? Por isso que a unção aqui é forte nessa igreja. Chega mais para frente. Estende a sua mão para o céu. Uma oração simples. Espírito Santo, vem sobre a vida destes teus filhos. Nós te oramos hoje, porque Cristo Jesus foi glorificado. O Espírito já nos foi dado. Por isso te pedimos hoje, agora, vem sobre cada um deles, que hoje possam falar em línguas como evidência de que o Espírito Santo está se movendo.